Vamos ler juntos? Eclesiastes 5, do verso 1 ao verso 7. Eu vou ler os ímpares e os irmãos, na sequência, os pares. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Amém. Senhor amado, aqui está o teu povo, presente, reunidos para te louvar e te engrandecer. Mas nós sabemos, ó Deus, que um culto, ele é um diálogo. Nós adoramos ao Senhor, nós falamos ao Senhor em nossas orações, mas, sobretudo, nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. As nossas palavras são, por vezes, inúteis, não bem colocadas, as nossas orações não são bem feitas, os nossos louvores não são perfeitos. Ó Deus amado, nós não temos algo perfeito para te entregar, mas mesmo assim, dominicalmente nós nos encontramos aqui porque nós sabemos que há algo perfeito para receber que vem do Senhor, é a tua palavra. Por isso nós pedimos, Senhor, que o teu santo, que o teu poderoso Espírito Santo venha nessa noite iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração. Venha utilizar esse miserável pecador, limitado, para que a tua palavra seja engrandecida nessa noite e fale poderosamente aos nossos corações. Nós dependemos de ti, Senhor, e nós desejamos desesperadamente nessa noite ouvir tão somente a tua voz, por isso fala conosco, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Há duas aranhas que talvez não sejam muito conhecidas por nós e os seus nomes não são comuns. Uma é chamada Portia fimbriates e a outra é chamada de aranha marrom. A aranha Portia fimbriates, eu acho que é assim que se lê, se não for o Cleito depois me corrige, que ele é o biólogo aqui da igreja, normalmente simula os aspectos ou os movimentos de um inseto na teia de uma outra aranha. E alguns estudos revelaram o comportamento dessa aranha, que geralmente vai em outras teias de outras aranhas, de outras variações. E lá fazem algumas simulações, mexendo naquelas pequenas teinhas finas, e a aranha vem pensando que é uma presa, um inseto, ou qualquer coisa desse tipo, e quando chega se depara diante da aranha predadora, que injeta o seu veneno e depois a devora. Há uma outra aranha que não pratica esse tipo de artimanha de caça. É a aranha marrom. Ela é uma aranha que é muito encontrada, às vezes, nas casas. Gosta de lugares mais escuros, como sapatos, guarda-roupas, objetos entulhados. E, normalmente, quando se sente ameaçada, ela injeta o seu veneno, que é indolor e discreto. E no momento da picada você não sente nada, ou quase nada. Só que uma hora depois, a região
aonde o veneno foi inoculado começa a ficar vermelho. 2 horas depois, começa a crescer, inchar. 3 horas depois, vem a roxidão. 4, 5, 6 horas depois, você começa a sentir algumas dores. Com um dia, ou 24 horas depois, a sua carne, a pele, o local onde a picada ali foi inoculada o veneno, começa a ficar com uma semelhança até mesmo de podridão. E a dor e o veneno vai se espalhando por todo o corpo até que você percebe que precisa de um socorro com urgência. É uma das aranhas que mais mata. Ela é silenciosa, a sua picada é indolor, mas o seu veneno é mortífero. O que é que eu quero dizer com isso? Olhando para duas aranhas, que aparentemente nada tem a ver com esse texto, logo nós nos deparamos com uma realidade. O veneno lento e indolor da aranha marrom pode não dar gritos, mas ele é mortífero. Da mesma maneira, a religiosidade, ela é como uma aranha traiçoeira, porque se faz passar pelo caminho verdadeiro para Deus, mas acaba engolindo quem se aproxima dela. A religiosidade, ela também é venenosa, porque a peçonha dela é indolor e só dá sinais de seus efeitos danosos com o tempo. E é isso quando acontece, é isso que acontece quando o estrago já está feito. A religiosidade, ela é traiçoeira, ela é venenosa, ela é um caminho de tolice. E é sobre isso, então, que Eclesiastes 5 vai nos falar sobre os sacrifícios de tolos. Entre tantas coisas que Salomão observa, e oportunamente eu estarei expondo todo esse livro aqui na igreja, ele destaca muitas das vaidades que nesse mundo tem. Então ele vai falar continuamente no seu livro sobre muitas vaidades que nós podemos acabar caindo. A vaidade do tempo, a vaidade da riqueza, a vaidade da beleza, a vaidade da comida, a vaidade do trabalho, a vaidade do esforço, a vaidade de muitas coisas que nós fazemos aqui nesse mundo caído. Entre tantas coisas que ele enumera como sendo vaidade, ele agora vai se deparar com a realidade daquele que vai ao templo para adorar o Senhor. Salomão está preocupado não somente com aqueles que vão ao templo, mas com a falta de temor com aqueles que se aproximam da casa de Deus para adorar o Senhor. Lembre-se que Salomão foi aquele que construiu o templo, o famoso templo de Salomão. E entre muitas coisas que Salomão observava no seu reino, certamente de uma das janelas do palácio, ele observa agora o judeu que se aproxima da casa de Deus, tentando se relacionar com Deus por meio de palavras. Ele percebe que há muitos que iriam naquele lugar para oferecer sacrifícios a Deus, mas fazia barganhas com isso. Diante disso, então, Eclesiastes 5 vai trazer uma exortação. E nessa exortação ele vai dizer, é preciso ter cuidado, é preciso ter reverência. A adoração ao Senhor deve ser genuína, verdadeira. Não pode ser de qualquer maneira. O rei, o pregador, ele agora vai falar sobre uma outra coisa que não tem sentido. É exatamente aquele que se aproxima de Deus para entregar uma adoração que não é agradável a ele. Perceba que aqui no capítulo 5, ele vai se dirigir diretamente a nós, dizendo o que é que nós devemos fazer. Ele agora fala exatamente como um pregador. Embora fosse o rei sábio, mas agora fala como um pregador, dizendo aquilo que nós deveríamos fazer e aquilo que nós não deveríamos fazer quando nós nos aproximamos da casa de Deus para adorar o Senhor. Portanto, o contexto que ele vai agora abordar aqui é um contexto de adoração, daqueles que vão até o santuário para entregar um sacrifício. E quando chegam naquele sacrifício, ou para entregar aquele sacrifício, ao invés de ofertarem ao Senhor e ouvirem a palavra do Senhor, o ofertante vai ali e começa a falar. E ele então vai dizer que a maneira certa de se aproximar de Deus em adoração é vir com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que ele quer dizer. Ele agora vai nos dizer, irmãos, que quando as pessoas vão à casa de Deus, haverá mais do que ouvir, do que até mesmo falar.
Quando as pessoas vão à casa de Deus, haverá mais a aprender do que a entregar, do que a sacrificar, do que explicar. É a ideia de que nós vamos adorar, mas na verdade há muito mais que nós precisamos ouvir. Pergunta então é: nós estamos preparados para ouvir a voz de Deus? O nosso coração está aberto para ouvir a instrução espiritual do Senhor? Os meus ouvidos estão atentos à mensagem que eu ouvirei das Sagradas Escrituras, caso a nossa intenção e a nossa forma de cultuar não seja sincera? Nós estaremos fazendo o que o versículo 1 vai dizer: serviço de tolo. Chegar para apresentar sem abrir bem os ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Por isso, diante desses 7 versos, do versículo 5 ao versículo 7 do capítulo 5, eu queria meditar com os irmãos na temática a adoração dos tolos. A adoração dos tolos. Em primeiro lugar, essa adoração ela é caracterizada pela sua maneira irreverente. Veja comigo, por favor, do verso 1 ao verso 3. Quando a primeira expressão que aparece aí é guarda o pé. Depois, chegar-se para ouvir. Versículo de número 2, na parte A, não te precipites com a tua boca. Versículo de número 3, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar, palavras nécias. Perceba que a seção agora do versículo 1 ao versículo 3, nós poderíamos aqui definir como um bloco, vai possuir 3 ou 4 termos principais: ouvir, boca, falar, palavras. São exatamente aquilo que ele vai abordar nesses 3 versos. Trata sobre a comunicação com Deus, como deve ser essa comunicação. E na relação com o Senhor, Salomão vai dizer: é melhor ouvi-lo, é melhor escutá-lo. Ele agora vai nos dizer, irmãos, o problema que é de chegarmos na casa de Deus e não prestarmos atenção na sua voz. Imagine comigo o contexto, ele vai nos dar a pista de qual é o contexto que ele está trazendo isso aqui. Um judeu vai até o templo para ali oferecer sacrifícios. E ali diante do povo de Deus reunido, ele faz a sua oferta. E lembre-se que no Antigo Testamento a oferta era uma oferta sacrificial de animais. As pessoas iam ao templo, que na verdade parecia mais um açougue, e entregavam o seu bezerro, entregavam o seu animal, o seu cordeiro, para ser sacrificado por causa do seu pecado. Era uma oferta. E nessa entrega, possivelmente de ações de graças, de rendição ao Senhor, o ofertante se prolongava em suas muitas palavras. E ficava falando, e falando, e falando, e falando, e falando, confiante de que todas aquelas suas palavras eram de sabedorias e seriam aceitáveis diante do Senhor. O que há de errado nisso? Aparentemente, não há nada de errado, mas o erro está em um ofertante achar que tem mais a falar do que a ouvir de Deus. E é exatamente sobre isso que Salomão vai agora exortar. Mesma coisa que Cristo nos exorta no Sermão do Monte, quando ao tratar sobre os fariseus, diz: olha, vocês quando forem orar, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas praças, levantar as mãos nas esquinas, para serem vistos pelos homens, achando que no muito falar, eles serão ouvidos por Deus. A ideia que Cristo nos traz é a mesma que Salomão agora quer tratar. Não é o seu muito falatório que tornará a oração aceitável diante de Deus. É a sua sinceridade, a contrição do seu coração que tornará a sua oração aceitável diante de Deus. Veja, o problema que Cristo exorta no Sermão do Monte, que nós já meditamos, é um problema muito antigo, e já aqui em Eclesiastes 5, o sábio Salomão, o rei de Israel, já estava alertando a respeito desse problema. Os que muito falavam, mas pouco ouviam. Lá no Salmo 51, versículo 17, nós vamos perceber o problema disso quando o salmista vai dizer: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Esse é o sacrifício agradável ao Senhor. Aqui, irmãos, nós vamos perceber que é tolo aquele que se aproxima para sacrificar, para entregar o seu sacrifício a Deus, e ao invés de ouvir, mais fala do que ouve. Você já tentou conversar com alguém que fala demais?
Certamente você conhece alguém, ou talvez você seja a pessoa que fala demais. Como é a conversa, o diálogo com alguém que fala exageradamente? Não tem conversa, simples assim. Ele ou ela vai falar tudo e você vai passar meia hora balançando a cabeça. Quando você abre a boca, ela diz, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você faz, e ela, não tem diálogo. Você só ouve. Você vai falar sobre casamento, ela tem uma história de casamento para contar. Você vai falar sobre carro, talvez a pessoa nem tenha carro, mas ela tem uma história de carro para contar. Você vai falar sobre uma viagem, talvez ela nunca tenha saído da cidade, mas ela vai contar a viagem internacional que outra pessoa fez. Você vai falar sobre negócios, ela vai falar sobre aquele assunto de negócio. Você vai falar sobre problemas da criação de filhos, ela pode ter um, dois ou não ter filhos, ela vai saber falar sobre criação de filhos, e ela vai falar, e vai falar, e vai falar. Não há diálogo. É terrível tentar dialogar com quem fala demais. É terrível você sentar sabendo que vai ter que aguentar meia hora de conversa ininterrupta de alguém que sequer vai lhe deixar você respirar para falar uma frase. O que Salomão está dizendo é tolo chegar diante de Deus, falar, sair, mas não ouvir o principal que ele tem para lhe dizer. Porque nessa relação de servos e Senhor, somos nós que aprendemos com Deus, e não Ele com a gente. Somos nós que ouvimos a sua voz, somos nós que ouvimos a sua palavra, e não Ele que aprende conosco. Ele recebe nossa adoração, Ele recebe nosso louvor, mas é nós que precisamos aprender dele. Então, ele vai falar sobre a adoração de tolos, como sendo uma adoração irreverente. E aqui, a expressão que ele vai utilizar é guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Na Bíblia Sagrada nós temos alguns exemplos de como que a irreverência ela foi punida severamente pelo Senhor. O exemplo de Uzai, de Nadab e Abiú, cai muito bem para nos lembrar disso. Veja, por favor, 2 Samuel, capítulo 6, verso 6 e verso 7. Se quiser jogar aqui, pode jogar, que é mais rápido ainda. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer o seguinte, 2 Samuel 6, verso 6 e verso 7. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzai, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. O outro texto está lá em Levíticos, capítulo 10, verso 1 ao verso 3. Levíticos 10, verso 1 ao verso de número 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isso é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Aqui nós temos dois exemplos. O exemplo de Uzá e o exemplo de Nadab e Abiú. Qual foi o pecado que eles cometeram? Irreverência. Ainda que a atitude, o desejo, o sentimento do coração fosse bem intencionado, mas era irreverente. Uzá só queria salvar a arca de cair, mas não podia tocar na arca. Irmãos, nós precisamos aprender que a nossa adoração a Deus não pode ser uma adoração de tolo. Por melhor que seja a sua intenção, por melhor que seja o seu desejo, por melhor que seja a sua voz, se o que você canta não reflete a palavra de Deus, Deus não aceita. Então, para que cantar, para que entoar, para que louvar ao Senhor cânticos que Ele não vai aceitar? Para que vir à igreja no domingo, exaltar, adorar ao Senhor, se você entra na igreja como se estivesse entrando na sua casa? Se você se porta na casa de Deus como se estivesse em qualquer outro clube, se sente à vontade com isso. Nós estamos diante da presença do Deus Todo-Poderoso, e essa presença é fulgurante, e nós precisamos ter reverência diante dela. A Bíblia Sagrada vai dizer, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Essa deve ser nossa postura. Não é de medo, porque nós estamos relacionando-nos com o nosso Pai. É de temor.
Temor esse que é santo, porque o Deus que nós adoramos não apenas é santo, mas diz a Bíblia, ele é santo, santo, santo. Exaltado entre os povos, exaltado sobre a terra, magnificado, adorado pelos anjos, pelos querubins, pelos serafins, os 24 anciões se prostram diante dele, de noite e de dia exaltam a ele e adoram a ele, bendiz o seu santo nome, e durante toda a eternidade, não apenas estes seres, estes homens, aqueles anjos, mas toda a igreja redimida também continuará adorando que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo, que ele é tremendo, que ele é excelso, ele é santo e nós precisamos reverenciá-lo. Por isso que a mensagem de Eclesiastes é: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Mas a adoração do tolo, ela é irreverente. A adoração do tolo é aquela que ele acha que pode se achegar diante de Deus de qualquer maneira, sem preparo algum, de qualquer forma, e ainda assim Deus irá receber. É tolo, é perca de tempo. E aqui deixe-me ser mais prático, mais claro, mais incisivo. Se você vem à igreja para adorar o Senhor, mas passa o culto no Instagram, conversando com seu amigo, conversando com sua amiga, atendendo telefonema na hora do culto, vendo o que está acontecendo agora na convenção partidária, vendo quem pulou para o lado de Cicrano, deixou de pular para o lado de Beltrano, preocupado com a sua agenda de amanhã, com os compromissos que você tem amanhã, você está oferecendo a Deus uma adoração de tolo. Na verdade, nem a adoração pode ser chamada, Deus não receberá. Sinto muito lhe dizer, você perdeu 3 horas do seu dia, porque Deus não recebeu isso. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Reverência, nós precisamos resgatar isso. Tu quer dizer que você não pode conversar no início do culto, quando chegar com seu irmão, se confraternizar? Isso é momento aprazível de comunhão. Mas é que quando você estiver na presença do Senhor, se lembre para que você veio, para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo, não apenas para se sentir bem. É melhor ouvir do que falar. A adoração do tolo é irreverente. Mas, em segundo lugar, a adoração do tolo, ela também é impensada. Veja comigo agora, por favor, o verso 4 e o verso 5. Diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Aqui, nós temos, irmãos, o aspecto do voto. É uma advertência que deve orientar a nossa relação com Deus. Esse segundo bloco do capítulo 5 vai nos falar sobre votos e sobre cumprir os votos. Depois das orientações que ele deu nos versos iniciais, ainda era possível que um judeu piedoso desejasse fazer ofertas a Deus. Afinal de contas, isso não era proibido. Mas a advertência de Salomão agora é que, quando eles fizessem algum voto ao Senhor, eles cumprissem esse voto. E que era melhor não fazer voto do que votar e não cumprir aquilo que prometeu. Se tem algo que a gente enfrenta hoje e sofre, é com a falta de confiança. As pessoas não confiam mais umas nas outras. Qualquer serviço que você vai fazer, até mesmo em um serralheiro, por vezes é exigido pelo menos 50% do pagamento. Por quê? Inadvertidamente, muitas pessoas pedem para o serralheiro fazer o portão, a janela, a grade, seja lá o que for, e quando está pronto, elas dizem: eu não vou querer mais. Ou até mesmo pegam aquilo, levam para a sua casa, mas não pagam. E essa semana eu vi um vídeo engraçado do serralheiro em tirar o portão da casa de uma mulher que não lhe pagou após 1 ano, e a casa ficou aberta, mas ele levou o portão. Sabe o que é que isso nos mostra? A realidade pela qual a gente vivencia hoje. Nós não confiamos mais nas palavras das pessoas. Porque, por vezes, as promessas, os votos são vazios. Anote as promessas que serão feitas nessa eleição. Espere passar 4 anos e marque com X ou com a confirmação as que foram cumpridas, e você verá como os homens são falhos em cumprir suas promessas. Mas os políticos já é comum. Anote as promessas que você faz a Deus aqui no culto enquanto adora. E veja ao longo da semana o que de fato você faz.
Porque nós acabamos de cantar, eu olho para a cruz eu vou quebrantado. Mas você chega na igreja como se estivesse num local que de fato você não tem reverência nenhuma. Você diz, eu quero te adorar, eu quero te bendizer, não importa a circunstância, eu vou te louvar, mas basta um estressezinho para você estar quebrando os pratos dentro de casa. Você diz, Senhor, eu vou te adorar, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos, eu vou te louvar em meio à dor, em meio à alegria, mas basta você passar qualquer perreio, que a primeira coisa que você não quer fazer é vir para a igreja. Eu conheço muitos que, nos domingos, quando pegam qualquer discussão, a primeira coisa que fazem é, eu não vou para a igreja também não. Até mesmo nas canções que nós cantamos, nós somos falsos diante de Deus. Nós quebramos os votos que nós fazemos. Você, quando é batizado, você faz uma série de votos aqui à frente que o pastor lhe pergunta. Mas basta passar um período que você já começa a quebrar todos eles. Você não sustenta a sua igreja fielmente, você não dizima, você não oferta. Você não dá mais bom testemunho, você não é frequente nos cultos, você não incentiva o trabalho. Você promete algo, mas logo em seguida você já começa a quebrar tudo aquilo que você prometeu. Você promete no altar que vai ser fiel a seu cônjuge na doença, na tristeza, na saúde e tal, até que a morte separe. Mas basta uma crise que você logo pensa no divórcio. Nós somos quebradores de votos. Essa é uma realidade. Por isso que a recomendação de Salomão agora é: quando você fizer algum voto a Deus, não tarde em cumprir. Deus não está pedindo que você faça voto nenhum. Deus não está exigindo de você absolutamente nada com respeito aos votos, a promessas, a compromisso que você está assumindo. Agora, se você assumir, cumpra, porque Deus haverá de pesar a mão sobre você. Não seja tolo na sua adoração, não seja tolo nos seus votos, por irreverência, nem também tolo ao Senhor na sua adoração, por ser impensado diante dele. Então, vejamos, como que um voto feito a Deus de maneira impensada, inadvertida, pode ser punido pelo Senhor? Nós temos um outro exemplo ainda, que é o exemplo de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. Lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 32 ao 37, nós encontramos um momento onde a igreja do Senhor começa a voluntariamente fazer ofertas a Deus. Haviam sido convertidos quase 3.000 pessoas após a pregação de Pedro. Muitos daqueles que vieram de fora permaneceram em Jerusalém. E agora a logística que havia era imensa para alimentar esse pessoal que estava reunido. A presença de Deus era tão forte, o povo estava tão cheio do Espírito Santo que não queria sair daquele lugar. E agora os irmãos começam voluntariamente a fazerem ofertas, para que ninguém tivesse falta de absolutamente nada. Muitos chegam ali diante do altar e entregam aos apóstolos grandes quantias em dinheiros, terrenos, propriedades. Dentre eles a Bíblia cita um homem que foi misericordioso e deu um terreno que ele tinha. Ananias e Safira, vendo aquele movimento, disseram no seu coração: todo mundo está dando, a gente vai ficar de má banana? Não, vamos se comprometer. E aí vendem uma propriedade. Só que havia no seu coração uma intenção dúbia. Venderam a propriedade por 100 e disseram aos apóstolos: vendemos por 50, está aí o valor. Pedro vai dizer: vocês não mentiram a Deus, vocês mentiram ao Espírito Santo. A propriedade era de vocês. Se vocês não quisessem dar, era de vocês. Mas vocês prometeram, vocês se comprometeram, e diz o texto que imediatamente caiu o primeiro que se apresentou diante de Pedro. Depois chega a esposa, confirma a mentira. Imediatamente também cai, é fulminada pelo Senhor. Voto de tolo. Deus não obrigou eles a darem nada, mas eles se comprometeram, depois não cumpriram e foram duramente punidos pelo Senhor. Adoração impensada, votos impensados que são feitos diante de Deus trazem consequências para a nossa vida. Provérbios 20, versículo 25. Laço é para o homem dizer
precipitadamente é santo. E só refletir depois de fazer o voto. Laço para o homem, o dizer precipitadamente é santo. E só depois refletir, e só refletir depois de fazer o voto. A ideia é o precipitado que assume o compromisso, que assume o voto, mas depois diz: eu não deveria ter feito isso diante de Deus. Levíticos 22, 21 diz: a oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. Levíticos 22, 23 vai dizer assim: porém o novilho ou cordeiro desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Deuteronômio 23, 18: não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Esse texto de Deuteronômio ele é mais preciso em nos mostrar que há votos que são precipitados, que há votos que não devem ser feitos porque não são aceitáveis diante do Senhor. Um deles é salário de prostituição. Então, a adoração de tolos, ela é mencionada aqui em Eclesiastes, como sendo feita de maneira irreverente, de maneira impensada, mas finalmente de maneira ilusória. Verso 6 e verso 7 de Eclesiastes 5 vai dizer assim: não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Aqui agora é a ideia daquele que é ilusório em fazer o voto. Ele vai dizer ao mensageiro: foi sem querer, eu não pensei bem. Aqui Salomão vai dizer que esse voto certamente foi um voto feito apenas para aparecer. Mas agora que o mensageiro de Deus cobra o voto que foi feito, ele diz: eu fiz inadvertidamente. Eu não pensei na responsabilidade, no peso disso que eu estou assumindo. Perceba o grande perigo de fazermos votos precipitados. Eu peço que você abra a sua Bíblia agora em Provérbios 29, versículo 20. Provérbios 29, versículo 20, nós temos mais uma menção com respeito aos votos. E a Bíblia diz assim: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Precipitado, que assume compromissos, o precipitado que faz votos impensadamente. O insensato tem mais futuro do que ele, vai dizer Salomão. Perceba, quando é que a religiosidade, irmãos, pode acabar tornando-se um caminho de tolice? Quando o religioso fala demais e amontoa palavras na sua boca. Por isso que 3 vezes Salomão vai condenar o falatório exagerado. Não seja precipitado. Do muito falar nas prosas vã, não permita que a sua boca venha a pecar, ou faça pecar. Salomão vai falar isso continuamente em suas escritas. Nós vamos encontrar, queridos irmãos, menções bíblicas a respeito disso, do quanto nós devemos ter cuidado com os votos que nós fazemos. Agora, diante dessas recomendações, diante dessa adoração de tolos que Eclesiastes nos apresenta, o que é que a gente aprende com isso, irmãos? Sabe por que é que Deus é tão cuidadoso com respeito à sua adoração, e inclusive Ele traça meios, métodos e ordenanças claras com respeito à adoração que Ele nos dá? Porque, irmãos, é através da adoração semanal que nós conseguimos nos agarrar a algo sólido. E aqui, deixe-me chamar a sua atenção para o porquê de nós nos reunirmos semanalmente aqui. A adoração semanal, ela nos lembra daquilo que um dia já foi o homem em comunhão com Deus no Éden, ao mesmo tempo que essa adoração semanal nos lembra daquilo que nós haveremos de ser quando formos restaurados pelo Senhor. É o momento oportuno onde nós, que estamos separados de Deus por causa do pecado, somos lembrados de maneira mais clara, mais evidente, mais eficiente de sua presença, de sua ação, do seu cuidado e de como haverá de ser quando formos restaurados desse corpo. Então é através da adoração
que a gente consegue se agarrar a algo sólido, essa firme expectativa. E aqui, a recomendação de Salomão não apenas é direcionada a essa adoração, mas ao fato de que nós precisamos adorar a Deus de verdade, não de qualquer maneira, porque Deus não se agrada de votos de tolos. E o que é que isso implica? Implica, irmãos, de que no culto, na adoração, nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Para entreter os nossos olhos, a gente quer teatro, apresentação, cores que chamem a atenção. Para deixar-nos à vontade, nós queremos um ambiente confortável, onde a gente, na verdade, se sinta não na igreja, mas no cinema, como muitas igrejas se portam. Para satisfazer os nossos ouvidos, nós queremos boa música, de preferência com profissionais. Nós queremos canções que, de fato, não apenas adorem ao Senhor, mas que toquem a nossa alma. Para que a gente chore emocionado em saber o quanto que Deus nos ama. Eu não estou dizendo que a Bíblia Sagrada não fala sobre o amor de Deus, mas eu estou dizendo que na adoração ao Senhor é Deus que deve ser exaltado, não o homem. Que na adoração ao Senhor é Deus que deve ser reverenciado, glorificado, mencionado, não o homem. Embora ele possa o ser em muitos momentos, pois nós encontramos salmos onde o homem é mencionado como sendo o agente do favor de Deus. Só que o nosso grande problema é que nós queremos, na verdade, igrejas que sejam agradáveis a nós e nós não queremos ouvir, irmãos. Nós queremos falar, nós queremos assistir, nós queremos nos entreter, mas nós não queremos ouvir e nós também, por vezes, não queremos pregação. Hoje, por causa do advento das telas, as pessoas dizem que a pregação se tornou algo ultrapassado. Até porque alguém não consegue mais passar mais do que 30 minutos ouvindo outra pessoa falar ininterruptamente. Só que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ainda que os métodos sejam diferentes, essa ordenança ela permanecerá sendo verdadeira, o ouvir a palavra de Deus. Mas a ideia que por vezes impera nos nossos meios é que o sermão, quanto mais rápido, melhor, quanto mais curto, eficiente, e quanto mais leve e agradável. Então, por isso, retira o nome pecado, retira o nome quebra-mandamento, retira a exigência, retira palavras duras, não confronte as pessoas, porque isso vai ser bom. É bom para lhe levar para o inferno mais rápido. É bom para lhe direcionar para a perdição mais rápido, mas não é agradável ao Senhor. Pouco importa o que Deus tem para dizer em sua palavra. O que importa é a gente se alegrar um pouquinho no culto. E a gente sair daqui emocionado. Hernandes Lopes vai dizer que sermonetes cria cristianetes. E essa é a dura realidade da igreja brasileira. Nunca se viu tanto crente fraco de Bíblia como na nossa atualidade. Nós somos o povo que mais temos acesso à Bíblia Sagrada. Nós temos inúmeras versões, nós temos no celular, nós temos no computador, a gente tem ela em áudio, a gente tem de diversas maneiras a Bíblia Sagrada, acessível para todo mundo ler. Você nem precisa mais ler, você coloca lá no negocinho lá e ele fica o dia todo lendo para você. E por incrível que pareça, a geração que mais tem acesso à Bíblia é a geração que menos lê e menos ouve a Bíblia Sagrada. O problema não é a metodologia. O problema é que nós não queremos mais ouvir a voz de Deus. Não é à toa que a nossa geração ela é tão vazia de Bíblia e automaticamente tão vazia de Deus. Então, o alerta de Salomão a nós é cuidado com os votos. Ao cultuar, reconheça a majestade, a soberania de Deus. Deus está no céu, você está aqui na terra. Reconheça que Ele é Senhor e você é servo. Aprenda a ouvir. Tenha cuidado com o que você fala. Cumpra seus compromissos com responsabilidade, com excelência. Dê a Deus o que Ele de fato merece, o melhor do seu tempo. O melhor de sua adoração. É o melhor, não é o resto. Quando você chegar na casa de Deus, guarde o seu pé. Melhor chegar para ouvir. Agora, o que é que nós podemos fazer, irmãos, diante da nossa falha em cumprirmos os nossos votos? Nós somos quebradores de votos. Nem sempre adoramos a Deus corretamente como Ele deseja. Não há muito que nós possamos fazer humanamente. Mas há algo que Cristo já fez para que a gente pudesse entregar essa adoração. Lá em Êxodo 24, quando Moisés se aproxima do sopé da montanha com o povo para adorar o Senhor,
Ele pega uma bacia, a ordem de Deus, cheia de sangue, e manda aspergir esse sangue sobre as pessoas. E dessa maneira as pessoas, mesmo com seus pecados, mesmo sendo falhas, elas poderiam se achegar para adorar a Deus verdadeiramente, e Deus receberia aquela adoração. A ideia que o Antigo Testamento retrata é: não há absolutamente nada que torne eu e você um adorador por excelência, que preste a Deus uma adoração perfeita. Não há. Mas o sangue de Cristo é o que nos dá livre acesso a Deus. Por isso que Hebreus capítulo 10 vai dizer que nós temos, irmãos, a intrepidez de entrar pelo novo e vivo caminho. Por isso o versículo 25 vai dizer: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, mesmo sendo quebradores de votos e irreverentes muitas vezes, ainda assim, Deus nos dará a graça de podermos adorar o seu santo e poderoso nome pelo sangue que cobre a multidão de nossos pecados. E isso é um privilégio que nós, por vezes, desprezamos. Adorar o Senhor é um privilégio. Mas adorar o Senhor também deve ser um ato de responsabilidade. Porque costumam dizer por aí que você pode adorar a Deus do seu jeito. Então eu quero lhe fazer 4 perguntas se você de fato pode adorar a Deus do seu jeito. Se cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que é que Nadab e Abiú morreram a oferecer a Deus uma adoração considerada estranha? Se você pode adorar a Deus do seu jeito, se o que vale é a intenção do seu coração, por que é que Uzá morreu ao tentar segurar a arca? Se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira que quiser, por que que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifícios a Deus no lugar de Samuel? Se você acha que pode adorar a Deus do seu jeito, e se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que que ele aceitou a adoração, a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Não se iluda. Deus não aceita a adoração de todo jeito. Deus também não recebe culto de todo jeito. Deus não recebe toda música. Deus não recebe toda a oferta. É preciso que ela seja sincera, por isso que a menção inicial é: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo. Nós temos muito que ouvir do Senhor. Nós temos muito que aprender na sua palavra. Isso é uma dádiva, isso é um presente, é um privilégio que somente aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo têm, de chegar na presença do Deus Todo-Poderoso e entregar a sua adoração. É um privilégio. Não desperdice, não despreze, não seja irreverente diante desse grande privilégio. Por isso, fique de pé nesse instante. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele esse privilégio e rogando a Ele misericórdia pelas muitas vezes que nós não entendemos quão privilegiados nós somos de estarmos aqui. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, muito obrigado, Senhor, pelo grande privilégio de estarmos reunidos aqui, para te adorar, para te bendizer, reconhecendo a tua santidade, reconhecendo o teu senhorio, entregarmos ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor. Ó Deus amado, torna-nos, ó Pai, cada dia mais tementes a Ti, reverentes a Ti. Perdoa, Senhor, porque nós somos falhos, nós falhamos na nossa atitude de culto ao Senhor. Nem sempre nós cantamos aquilo que Te agrada, nem sempre nós nos portamos decentemente em Tua presença, mas nós Te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda a Te entregar uma adoração verdadeira, genuína, que seja agradável a Ti. Nos ajuda a cumprir os nossos votos, que eles sejam feitos com sinceridade, com verdade. Ó Deus amado, nos ajuda, para que domingo após domingo, ao nos reunirmos aqui nessa casa, nesse lugar, nós possamos lembrar daquilo que um dia nós fomos, mas também de algo maravilhoso que o Senhor está preparando para nós sermos durante toda a eternidade. Ó Deus amado, nos dá amor, nos dá alegria, reverência para estarmos em Tua santa presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.